Olá, Roxenses, mais uma vez aqui para nós estudarmos um pouco da Palavra de Deus e também, à luz da Palavra de Deus, nós meditarmos a respeito dos últimos acontecimentos, não é, do cenário internacional. E agora a morte do Papa Francisco trouxe à tona novamente aquele assunto das profecias de São Malaquias. Quem foi São Malaquias? Malaquias de Armagh foi um bispo irlandês, viveu no século XII, e é atribuída a ele uma profecia onde ele fala de 112 papas que viriam após ele, a partir da época dele, e esse de número 112 seria o último papa, quando então viria o fim, quer dizer, a grande tribulação, o anticristo e tudo mais. Porém, existe um forte indício de que ele nunca proferiu essas profecias, não é de autoria dele. Por quê? Porque ele viveu no século XII e um grande amigo dele, e que foi o biógrafo dele, escreveu um livro a respeito da vida de Malaquias, que foi o São Bernardo de Claraval, muito conhecido, personagem muito importante na Idade Média. Bernardo de Claraval, ele nunca citou nada a respeito de que o seu amigo, Malaquias, teria entregado uma profecia a respeito, então, aí dos 112 papas, e que o último seria Pietro de Roma, ou Pietro o Romano. E está dando o que falar porque um dos grandes candidatos, talvez o mais forte candidato à sucessão do Francisco, é o Pietro. É um italiano, o primeiro nome dele é Pietro, e foi um secretário particular de Francisco. Então há um certo alvoroço na internet, então as profecias de São Malaquias. Mas vamos lá. Não se conhece, então, como eu disse, já a partir do biógrafo e contemporâneo amigo de Malaquias, o Bernardo de Claraval, não se conhece nenhum registro, nem ele falou isso, a não ser 400 anos depois, lá no ano de 1595, um monge beneditino chamado Arnaud Villon escreveu uma obra chamada Lignum Vitae. E nesta obra ali ele diz que Malaquias então teve essa visão, essa profecia quando esteve em Roma, e hoje então muita gente acredita que então Malaquias ele viu o futuro, os papas na sua sucessão, e hoje Francisco seria aí praticamente o último ou penúltimo, e viria, segundo Malaquias, Pietro de Roma, ou Pietro Romano, que seria o Papa do fim. Porém, de novo, não se conhece nenhuma citação durante 400 anos de que Malaquias, esse bispo irlandês, tenha escrito, falado, recebido essa profecia. E qual é a desconfiança também? Esse autor aqui, esse monge beneditino, que escreveu em 1595, as profecias, segundo ele, profecias ali atribuídas a Malaquias, esse monge, o Arnaud, ele escreveu a partir, e você encontra nessa obra dele, na Lignum Vitae, erros na descrição, na lista de papas, termos que foram usados, que são erros de outra obra medieval também, que fala a respeito dos papas, fala a respeito aí dessa sucessão papal. Então já se percebe ali que ele copiou isso, ou é muita coincidência, se ele não copiou, os mesmos erros de uma obra anterior a ele. A segunda coisa é que os papas, até o ano de 1595, quando ele escreveu a obra dele, cada papa ali, segundo a profecia que é atribuída a Malaquias, foi dada uma sentença, uma frase curta, que caracteriza cada papa. E aí, então, você consegue entender, dentro da profecia, aquela frase, ela é atribuída a um papa. E até o ano de 1595, as frases assim são muito precisas, muito precisas. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, uma frase, então, que é atribuída a um papa que acabou, então, se tornando papa. Por exemplo, o Papa Celestino II. A frase da profecia de Malaquias diz o seguinte: Ex castro Tiberis, latim significa do castelo do Tibre. Tibre é aquele rio que banha a cidade de Roma. E o que acontece? Ela bate direitinho com o Papa Celestino II, foi Papa de 1143 a 1144, durante um ano. Ele nasceu às margens desse rio Tibre mesmo, na cidade de Castello, por isso que a frase então é do Castelo do Tibre,
Outra frase que bateu direitinho com o Papa Pio V, de 1566 a 1572, a frase é a seguinte da profecia: Dorure ou derure, albo, do campo branco. O que significaria então? Esse ruri aqui significa bosque ou campo, e albo é branco, por causa da cor branca da roupa da ordem dos dominicanos, né, de São Domingos, a qual pertencia esse Papa aqui, o Pio V. Mais uma, medietate lunae, da metade da lua. Essa frase foi ligada, né? Então o pessoal entendeu que se referia ao Papa Inocêncio VII. Foi Papa de 1504 a 1406, 1404, na verdade, 1406. O que ocorre? Ele ali foi empossado como Papa numa data onde a lua estava na sua metade, né, numa meia lua, e diz que morreu também em um dia, uma noite, em que você tinha meia lua no céu. Aí, depois então da data em que foi escrita o livro lá, o Lignum Vitae, nosso monge beneditino, o que acontece é que todas as frases, elas assim acabam sendo meio que forçadas uma interpretação para encaixar nos papas que vieram depois. Então você tem, vou dar um exemplo só para o vídeo não ficar muito comprido. Por exemplo, peregrinos apostólicos, peregrino apostólico, que é supostamente aplicado a Pio VI. Esse Pio VI, ele foi prisioneiro de Napoleão, século XIX, né, ali no comecinho do século XIX, e a grande marca do papado foi essa invasão napoleônica na Europa, na Itália também. Ele foi prisioneiro, mas é só isso. Então, peregrino apostólico não se encaixa à vida do Papa Pio VI. Então, todos os papas depois de 1595, praticamente é uma interpretação forçada, entende? Das profecias de São Malaquias, para que se encaixe então nos papas que vieram após essa data de 1595. Uma das razões então que são dadas do porquê então essa obra foi escrita e o nosso monge beneditino aqui atribuiu a Malaquias, não é? É porque havia um motivo político. Na época dele, o Papa tinha morrido, estava acontecendo um conclave, ou iria acontecer o conclave, né? Como vai acontecer agora para a eleição do próximo Papa. E um dos favoritos ao papado era um sujeito, um cardeal chamado Girolamo Simoncelli. E esse Girolamo Simoncelli é atribuída a ele uma das frases, né, da profecia que bate exatamente assim com a descrição, com a vida do nosso aqui Girolamo Simoncelli. Então, essa já é uma grande suspeita de que essa profecia na verdade foi forjada, que São Malaquias nunca proferiu, recebeu essa profecia, e que então esses escritos, essa profecia, na verdade foi uma invenção desse monge beneditino do século XVI chamado Arnold Vion, ok? Então uma lição fica aqui. Primeiro, a Bíblia é o livro das profecias. Primeiro. Segundo, qualquer profecia secular ou profecia atribuída a outra pessoa extra-bíblica, você precisa investigar demais. É preciso, assim, realmente estudar, porque a gente acaba facilmente, né, embarcando em ideias que são difundidas na internet, e muitas vezes até por gente respeitada, que não também se posicionou claramente, não falou a respeito da possibilidade de ser falsa ou coisa parecida. Então, estude, investigue e fique com a gente aqui também, porque aqui a gente vai procurar comentar todos esses assuntos de relevância. Abraço para você, Deus abençoe.